Se você está enfrentando a hora mais escura da sua vida, atravessando o maior deserto dos seus dias, com o coração partido por um amargo divórcio ou desolado pelas situações da vida, encarando a maior tempestade financeira que sua família já enfrentou, saiba que há esperança. Mesmo diante de uma doença física ameaçadora, seja qual for o desafio que esteja enfrentando hoje, eu gostaria de lembrar-lhe de 3 palavras simples: Deus é capaz. Independentemente do pedido que apresentar perante o Senhor, não importa o quão afetado tenha sido, nem o estado atual do seu negócio, uma coisa é certa: Deus é capaz. Talvez você esteja buscando um novo emprego neste momento, e eu não posso lhe garantir quando ou como acontecerá, mas posso afirmar com convicção que Deus é capaz. Em meio às circunstâncias adversas, é compreensível que alguns possam sentir que toda a esperança se esvaiu e que Deus os esqueceu. Porém, quero reafirmar que não há desafio muito difícil para Ele. Já testemunhei inúmeras pessoas enfrentando situações difíceis e jamais imaginando que superariam os desafios. Entretanto, muitas delas encontraram esperança quando parecia não haver mais nenhuma. Algumas até desistiram, mas Deus agiu em seu favor. É com base nessas experiências e no entendimento divino que lhe trago uma mensagem direta do céu: em Deus é capaz. Nunca é tarde demais para um avanço, nunca é tarde demais para um milagre acontecer. Sua idade não é um impedimento, sua história não está encerrada até que Deus assim o determine. Essa verdade é corroborada por minhas próprias experiências, onde vi Deus abrir caminhos surpreendentes quando não havia saída aparente. A não limitação do poder de Deus é claramente expressa em Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, não restrinja Deus, pois Ele pode realizar muito mais do que a sua mente pode compreender. Tenho testemunhado o poder divino capacitar pessoas a desafiarem as probabilidades, e vi casamentos que pareciam destinados ao fracasso florescerem. Testemunhei momentos em que médicos previram que alguém não sobreviveria à noite, mas, contrariando todas as expectativas, a pessoa sobreviveu. Pessoas que foram subestimadas por outros, provaram seu potencial e alcançaram grandes feitos. E quando alguém lhes disse que não sobreviveriam, que seus casamentos não durariam, ou que permaneceriam prisioneiros do vício, Deus mais uma vez se mostrou presente e transformou essas situações. Mesmo quando alguém enfrentava um divórcio, o qual lhes disseram que seria devastador, Deus trouxe superação. As probabilidades podem estar contra você, a vida pode se opor, mas o seu Deus é capaz, e somente Ele tem a última palavra. Tenha em mente que seu Deus abrirá um caminho mesmo quando não houver aparente saída. Portanto, não importa o que esteja enfrentando na vida, seus desafios não são maiores do que Deus. As situações que lhe fazem derramar lágrimas, as pessoas que se colocam contra você, nada disso é maior do que Deus. Essa é a razão pela qual é essencial que você permaneça ousado e forte, lembrando que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus conhecia você antes mesmo de ser formado, sabia de tudo a seu respeito. Ele está com você e por você, e é importante que você se livre da ideia de que Deus está contra você. Ele não é um pai que se coloca contra seus filhos. Admito que algumas situações são assustadoras, e alguns desafios podem até ameaçar a vida. Mas mesmo como cristãos, é possível enfrentarmos situações embaraçosas que abalam nossa ousadia. Contudo, no Salmo 121 versículo 1 e 2, está escrito: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Reconhecemos, então, que o socorro vem somente do Senhor, e não de nossas habilidades ou forças humanas. Este é o momento para se aproximar ainda mais de Deus, buscando orientação em Jesus Cristo. Lembre-se de que, em Deus, somente há possibilidades, pois absolutamente nada é impossível para Ele. As Escrituras estão repletas de demonstrações incríveis do poder de Deus,
desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele não mudou, continua com o mesmo poder que possuía desde o princípio dos tempos. Se ele operou maravilhas no passado, certamente pode fazer o mesmo agora. Ele não mudou. Jeremias 32 versículo 27 diz: Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Se tivéssemos um entendimento completo do quão ilimitado, infinito e sem fim é o poder de Deus, certamente aprenderíamos a confiar nele mais plenamente. Ele é o Deus de toda a carne, o Criador de todas as coisas vivas. Tudo que existe abaixo e acima da terra, cada pessoa viva e todas as que já andaram sobre este planeta foram criadas por ele. Cada pássaro do céu, cada peixe do mar, tudo foi criado por ele. Ele é soberano sobre o universo que ele mesmo criou. Um oleiro não seria incapaz de controlar a obra de suas mãos, e o mesmo se aplica a Deus. Quando Deus está envolvido, as limitações humanas são eliminadas, e todas as coisas se tornam possíveis. A própria natureza de Deus é ilimitada, tudo que o define não tem fim, inclusive seu poder. Lucas 1 versículo 37 afirma que nada será impossível para Deus. Enquanto você caminha com Deus, tenha certeza de que todas as coisas são possíveis para você. É apenas no reino da humanidade que podemos ser limitados, mas Deus não possui limitações. Ele abriu as águas para que os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Ele providenciou o maná para seus filhos e os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mesmo quando Sara não acreditava, Deus permitiu que ela desse à luz uma criança em sua velhice. Ele ouviu o choro de Ana, e, acima de tudo, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Diante disso, o que Deus não pode fazer? Qual é o impossível em sua vida que Deus não pode lhe dar? Deus é capaz, meu amigo. Como dito em Mateus 19 versículo 26, Jesus olhou para eles e disse: com o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Acredite em Deus em sua situação hoje. Acredite que Ele pode fazer isso por você, que Ele pode cuidar de você. Não permita que algo pareça impossível para você te faça acreditar que é impossível para Deus. Não use sua avaliação e julgamento humano para medir a grandeza do poder de Deus. Lembre-se das histórias das pessoas mais pobres que se tornaram algumas das mais ricas graças a Deus. Veja o que aconteceu com Joseph, e ele passou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso em apenas 24 horas. Nenhuma história de trapos a riquezas é comparável à de Joseph. Mesmo após enfrentar 14 anos de provações após seus sonhos, Deus do impossível mudou sua vida em 24 horas. Essa é a velocidade com que Deus pode transformar sua situação. Ele não precisa de um ano para reunir seus recursos e poder. Deus pode agir por você de repente. Portanto, se você está no meio de uma situação aparentemente difícil hoje, saiba que o poder de Deus pode lidar com isso. Não se renda ao inimigo nem permita que ele se alegre. Se você sente que sua fé está sendo testada, aguente firme, não desista, pois Deus está prestes a agir em sua vida.